nos dias 16 de dezembro ao dia 19 de dezembro, até as 4 horas da tarde, a fim de que possam ser preenchidas suas inscrições. A apresentação por chapas já é um precedente regimental, visto que não existe previsão acerca do tema, conforme aduz aqui o artigo 238, então já existe uma jurisprudência, né? Digamos que já é um costume da casa fazer nesses procedimentos. Então estamos comunicando aí a todos os vereadores, né, que se repetirá conforme já foi feito outras tantas vezes. Com a palavra, então, presidente, vereador... não, é só uma questão de ordem com relação a esse tema. Esse documento foi distribuído para os gabinetes, presidente? Como é que é o documento foi ou vai ser distribuído para os gabinetes? Não, não foi. Eu estou fazendo esse comunicado. Daí, mas eu qualquer amadurecimento nesse sentido, se houver essa necessidade, a gente... Eu gostaria de receber, presidente. Muito bem. Ok, com a palavra, então, vereador. Senhor presidente, para esgotar. O procedimento das comissões vai ser feita, porque no ano passado, 2012, recém nós tínhamos sido eleitos, foi feita a reunião onde a gente pôde compor as comissões, e aí nós acordamos ali os interesses, as temáticas. Como é que vai funcionar este procedimento? Espero que não seja igual ao do ano passado, né? Senhor presidente, em questão de ordem, até para contribuir com a pergunta do vereador Luciano, todos sabem que o candidato a presidente, conforme este grupo acordado, é o vereador Otávio. Eu tenho certeza que o vereador Otávio marcará uma reunião com os 11 vereadores, inclusive para discutir o assunto. Sim. Não, sim. Essa semana nós vamos conversar. Pode ficar tranquilo. Já falei com o Pedro hoje de manhã. Então, os vereadores têm certeza que pode ficar bem tranquilos que o vereador vai abrir essa possibilidade de sentar e discutir na composição, inclusive, das comissões. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Muito bem. O vereador Otávio Teixeira, eu peço só mais um minutinho aí, né, para nós esclarecermos aqui uma situação que me passa a secretária Ellen com a sua eficiência, né? É de que quando eu os questionei, né, antes de fazer isso aqui, se seria realmente uma proposição, um comunicado. Me diz a Ellen que realmente é uma proposição que precisa ser votada no plenário, segundo a orientação do IGAN, né, que é um instituto que nós consultamos, né, sobre algumas dúvidas que a gente tem. Então, precisamos que seja feita a votação. Então, repito, qual é a proposição. Para que a eleição da mesa diretora seja feita da seguinte forma: será feita a eleição da mesa e composição das comissões no dia 22 de 12 de 2014, o qual eu já posso adiantar que já conversamos muito nesse sentido. O vereador Otávio Teixeira estará conversando com todos os vereadores para que não aconteça o mesmo que aconteceu o ano passado. Na minha opinião, quem perde com isso é a instituição. Toda aquela situação, aquela circunstância que envolveu a eleição no ano que passou. Então, o vereador Otávio Teixeira estará conversando com vocês pelo acordo que nós temos, que com certeza será cumprido, né, será o próximo presidente dessa casa, né, então estará conversando com vocês aí para que seja feita aí a composição das comissões. Então, repito, será feita a eleição da mesa e composição da comissão dia 22 de 12 de 2014 por meio de chapas, onde os vereadores que tiverem interesse de fazê-lo deverão apresentar-se à Secretaria da Câmara nos dias 16 de dezembro ao dia 19 de dezembro, caso haja esse interesse de algum outro vereador apresentar uma chapa, até às 16 horas, a fim de que possam ser preenchidas suas inscrições. A apresentação por chapas já é um precedente aqui nessa casa, um precedente regimental, visto que não existe previsão acerca do tema conforme aduz o artigo 238. Então, coloco em discussão essa proposição. Presidente, eu quero... Segundo, me diz a Ellen aqui, que foi consultado inclusive o IGAN nesse sentido, eu até entendia, e foi o mesmo pensar aí do vereador Lara e do vereador Otávio, que seria um comunicado, não uma proposição, mas
me corrige agora ele, que é uma proposição e que para que seja feito o edital, precisa que isso seja aprovado aqui no plenário. Já está sendo, é uma proposição que estou colocando em discussão. Presidente Serginho e vereador Otávio, que é o candidato a presidente da mesa, preciso deixar bem distinto duas coisas aqui que está sendo colocado. Uma coisa é a eleição da mesa diretora, né? A outra coisa é a indicação de nome pelos partidos, que é assim que diz a Constituição e é assim que diz, inclusive, o nosso regimento, a indicação pelos partidos dos vereadores que vão fazer parte vão compor as comissões. Então, eu quero deixar registrado isso para que não fique dúvida com relação, se vamos votar agora, e eu não tenho problema de votar a favor, agora eu quero que fique bem claro isso, é indicação pelo partido para compor as comissões e a eleição da mesa diretora. Se for assim, eu estou de acordo. Não, tá. Confirma, hein? Só pela ordem, senhor presidente. Eu também gostaria de manifestar nesse sentido também. Até para que, de repente, assim, nem que seja então suspensa a sessão por 5 minutos, para que se possa redigir o documento, e daí se coloca ali, e aí vai a votação, ou então que fique clara a leitura. Luciano, vereador Luciano. Vereador Não Luciano. precisa? Ô, vereador Luciano, eu acho que a nossa palavra aqui basta, né? Não temos que assinar documento. Não, então só peço para que repita a leitura, porque daí não tem problema de eu já votar. disse para o Pedro lá, já confirmei para o vereador Pedro que vai ser agido desta maneira. Não vou... Isso é... Não quero diferente. Não estou pensando diferente. Isso. É isso. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Carlos Maia. Referente à grande discussão que aconteceu ano passado e esse ano, muito poucos vereadores que foram colocados em algumas comissões. Eu fui colocado como presidente dos direitos humanos, eu não fiz uma reunião, porque não era uma comissão em que eu dominava. E não... Realmente fiquei totalmente fora de qualquer tipo de processo. Porque não adianta, de repente, algum vereador montar uma chapa, se não for em conjunto, vão atirar o vereador Luciano lá numa comissão que não há interesse dele, e ele vai ser um número a mais, mas não vai produzir como deveria produzir para essa casa. E assim, da mesma forma, qualquer um de nós, outros vereadores. Então, que fosse discutido mais amplamente, um vai abrir mão para o outro, tenho certeza disso. O fulano é mais competente numa área, outro é mais em uma outra área. Então, que pudesse ter esse consenso. Agora, referente ao que foi falado agora há pouquinho. Porque aqui o que se combina, se cumpre. O ano passado, o que se combinou não foi o que se cumpriu, não. Não, só o senhor quis descumprir. Foi bem contrário ao que a gente tinha mais ou menos acordado, que era a preposição que o vereador Luciano fez agora há pouco tempo, da maneira quando foi o vereador Marino foi presente. Foi reunido todos e foram colocados dentro das comissões como era. O ano passado não aconteceu isso. Bom, se hoje houve alguma combinação no ano passado, vereador, eu quero aqui fazer lembrar, deve ter sido feito fora do plenário. Neste momento nós estamos aqui com a transmissão da Rádio Horizonte, nós estamos aqui com o nosso trabalho de filmagem, né, que é transmitido aí pela NET, e nós temos aqui um monte de testemunhas, além de nós, né, que pode confirmar o que nós estamos combinando agora. E com certeza... Que nos deixa muito mais comprometido nesse sentido. Repito, particularmente, quero que não aconteça, para o bem da instituição, da Câmara de Vereadores, né, o que aconteceu no ano passado. Com certeza não vai acontecer. O que foi dito aqui vai ser cumprido. Isso já tinha combinado com o presidente, que a partir de amanhã nós sentaríamos para conversar. Então... Continua a discussão. Só para não ter problema na semana que vem, que o prenúncio já se veio, é que são 5 comissões nessa casa.
5 ou 6 com a é. Sim, não, mas comissões são 5, né? E nós somos aqui bem mais de 5 partidos. Então, só levantar isso... Sim, 4 mais uma. Né? Então, só levantar essa questão, porque eu, de novo, não tenho problema de não ficar em presidência nenhuma. Deixo aqui declarado, não preciso ficar, porque eu trabalho em todas as comissões igual, não preciso estar na função. Obrigado. Bom, só lembrando, o vereador Otávio Teixeira, que assim como no primeiro ano não houve problema nenhum, tenho certeza que dessa vez também não haverá. Então, continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou vindo essa tribuna em função, justamente, não iria fazer pronunciamento, em função do processo seletivo que foi implantado na prefeitura. E eu já estou aqui há mais tempo e como era difícil, isso o prefeito Amauri, o prefeito Jairo, o prefeito Oscar, tinha os QI, né? E nisto, acho que o vereador Flávio falou uma coisa muito correta. Chegava aqui, era um amigo, se colocava lá sem qualificação, sem nada. Hoje, acabou. Chegou uma pessoa hoje no meu gabinete, minha amiga pessoa, bem amiga, e disse: Otávio, tem uma pessoa que não tem a qualificação que eu tenho e tu tem que dar o jeito. Eu digo: negativo. Negativo. Eu não tenho que dar o jeito para ninguém. Quem tem que dar o jeito é se tu fez o processo seletivo e ficou na frente. Se tu foi chamada, alguém de trás que ficou na tua frente, eu vou lá. Ah, mas eu não sei bem se é assim, porque eu acho que a outra guria fez o... Aí eu liguei pro Magrinho, depois eu vou contar uma outra história do outro processo. O secretário Magrinho, muita gente pode não gostar dele. Pode não gostar da maneira que ele faz. Agora, da honestidade dele, ninguém pode duvidar. Porque ele é chato. Não precisa estar lá na prefeitura. E eu digo: Magrinho, estou recebendo esta denúncia. Diz ele: se fizerem, ou se passarem alguém na frente, primeiro vão ter que me demitir da prefeitura. Porque simplesmente eu não aceito. Levei um caso lá também, a pessoa estava convicta, porque eu era a terceira, chamaram a quarta, ele pegou no mesmo momento o telefone para, acho que a Neuza, acho que era o nome dela. Digo: Neuza, fulana de tal foi chamada? Diz ele: não foi chamada porque não foi chamada ainda a quarta, que não foi chamada ainda. E a pessoa chegou aqui com uma convicção tão grande que eu cheguei lá e digo: vou avançar no Magrinho e já vou dizer que ele tem rolo lá na coisa. Então, muitas vezes, vereador Luciano, a gente também tem que ver a veracidade das coisas. E são pessoas que são meus amigos que me ajudam, até vou dizer para vocês, gente que me ajudam na minha campanha. Mas não é justo aquele procedimento, porque era um amiguinho meu, ia lá e tomava o lugar. E aí o Carlinhos tem razão. Acabou isso nos nossos gabinetes. Acabou, terminou, tão bom, ficou tão bom para o governo, ficou bom para nós, vereador, de nós não ter que estar toda hora lá, o cara nos cutucando aqui. Diz: não, mas eu votei em ti, como é que tu não vai arrumar uma vaga para mim? Isso acabou, gente. Nesse governo acabou. Lá entra quem passar. E eu desafio qualquer um aqui, qualquer vereador que tenha dúvida, que o Magrinho vai deixar sem explicação, sem chamar a informação. Hoje teve uma que disse que se sentiu injustiçada, entra com recurso. Tem uma comissão lá para julgar. Agora, não é o vereador Otávio que vai lá. Isso acabou, isso terminou. Isso, graças a Deus, acabou. Muitas vezes, pessoas que a gente tem vontade de dar uma força, de ajudar, de botar no emprego,
porque também nos ajudou. Mas essa festa terminou. Eu sei porque tenho vários amigos meus, vários eleitores meus que trabalham, estou aqui há 6 mandatos, então tem pessoas. Eu digo, só tem uma solução. A lei e o processo seletivo. Está lá. Quem se qualificou? E nós temos que pregar isso. Porque muitas vezes essas pessoas que não têm qualificação nenhuma, pelo menos está se qualificando com o serviço público e não está se dando aquele queizinho por trás da porta. Isso acabou. Eu quero deixar bem claro, o magrinho é antipático, mas isso acabou. Isso teve fim nesse governo. E eu estou muito feliz. Não porque isso está acontecendo, porque muitas vezes a gente é pressionado, Lara, de todos os lados. E não tem emprego para Capão inteiro ali. O Zaide não gostaria de empregar algumas pessoas, e às vezes capacitada, né, Zaide? O Lara, o próprio Luciano, o Carlinhos, qualquer um. Mas agora tem um processo lá, vai lá, se inscreve, as vagas são chamadas, não tem coisa mais justa do que isso. Não tem coisa mais justa. E o QI terminou. Terminou e te garanto que isso, espero que não volte, se um dia trocar de prefeito, que não volte esses cantinhos para... É meu amiguinho, vai. Não sabe fazer nada, mas vai para lá. Ou não quer trabalhar, ou não vai trabalhar. Então, uma coisa, vereador Luciano, se tiver qualquer coisa, antes de eu vir na tribuna, pode encaminhar lá para o Magrinho, que tenho certeza. Ele vai dar encaminhamento, a pessoa tem o direito ao recurso. Eu tive lá, porque também me procuraram, me mentindo. Aí eu fui lá olhar, chega lá, não é nada daquilo, a outra pessoa é mais qualificada. E aí, eu vou lá, vou forçar, vou dizer uma coisa bonita ali, porque eu quero o voto dela. Não faço isso. Não faço isso. A lei está lá, é para mim, é para ti, é para o Carlinhos, é para todo mundo. Está lá o direito de se inscrever e, se achar injustiçado, também de pedir, fazer um recurso. Teve uma que fez, ganhou 2 pontos para cima. Nem sempre lá está tudo certo. Mas também a pessoa, olha, houve algum problema? Entra com recurso. Vai ser julgado. O senhor me permite uma parte só, vereador? Permito, não tem problema nenhum. Mas foi isso que eu fiz. Então, eu fui lá, eu indiquei todas as pessoas que têm me procurado, eu tenho, inclusive, trouxe aquele formulário lá do protocolo, e eu digo, tá aqui, escreve o teu nome, assina, pede o recurso. A situação é que as pessoas não estão recebendo a resposta. Foi isso. Não, e daí mas já faz mais de uma semana. E o secretário disse para mim o que Vossa Excelência acabou de dizer, que se houvesse qualquer coisa errada, ele tomaria, e vou falar devagar, todas as providências que fossem necessárias, inclusive edição de novo edital e tal. A minha preocupação, vereador Otávio, é que eu conversei com ele a questão do tempo, né? Porque as pessoas já estão assumindo e os recursos ainda não saíram. Porque o prazo de 1 dia, tanto para a pessoa quanto para a comissão, o senhor conhece como é que funciona. É burocrático, é papel, é reunir, é tempo. Os servidores, eles estão nos setores. Esse prazo de 1 dia é que, no meu entendimento, no meu ponto de vista, é que está interrompendo. Talvez se fosse prazo de 2 dias, 3 dias, porque nós temos ainda, as contratações são a partir de 2 de janeiro. Tem tempo de avaliar, de rever, e a pessoa que cita, conforme Vossa Excelência até disse que lhe procuraram também, e infelizmente foi uma procura mentirosa, mas a pessoa que cita não é de boca. A pessoa assina o nome e faz o processo. Claro, e tem que ser assim, né, Luciano? Porque o que a gente não pode, o que não se pode trazer aqui na tribuna é qualquer reclamação que a gente tem no gabinete, sem olhar a moeda, não tem um lado só. Tem 2 lados. Qualquer coisa, uma coisa eu posso afiançar qualquer um de vocês. O Magrinho, isso ele deixou, foi taxativo. Se tiver qualquer um que passou, que chamaram o A, porque estava na frente do B, primeiro lugar,
tem que tirar ele da prefeitura, porque ele não vai Mais um aceitar. minutinho, vereador. Muito obrigado. É só para fazer esse esclarecimento, porque foi tão bom esse processo que a gente não pode perder ele, a gente tem que fortalecer, porque isto é bom para a população e é bom para nós que militamos na política. Então, eu só quero dar os parabéns ao prefeito e ao secretário por estar cumprindo à risca o que nós combinamos aqui e o que nós aprovamos na lei. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição aí dos senhores líderes de bancada. Com a palavra, vereador Pedro Dornelles, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, quero também aqui cumprimentar a direção do sindicato que se faz presente através da Eliane e dos demais funcionários. Eu quero, presidente, trazer uma preocupação que tem nos causado aí bastante estranheza, é com relação à questão do uso do espaço público da beira da praia. E aí eu quero falar com o Zaid, até o Otávio está aqui também, eu acho que é a Secretaria de Turismo que está fazendo isso. Eu me lembro que no primeiro governo do prefeito Amauri, do ex-prefeito Amauri, eles trouxeram um projeto que faraônico, feito, a meu juízo, né, para mudar toda aquela estrutura da praia, da área, e eu acho que o vereador Otávio lembra disso, né. E, na verdade, eu fui um dos que fui lá pedir para o prefeito retirar o projeto. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma discussão com a população, né? Era no primeiro ano e era assim, uma coisa que foi da cabeça de algumas pessoas para fazer uma mudança numa área, inclusive, que é da União, né? Que é da União, que o município administra. Pois bem, o prefeito retirou o projeto, acabou não vindo um outro, poderia ter vindo, né? Mas o que está me estranhando agora é que a administração tem feito e tem assim, não sei por que é feito, de tirar pessoas que trabalham lá, né, por mais que tenha lá as razões, presidente, mas não pode ser daquela forma, né. O caso, por exemplo, do quiosque 3, para mim, ela assim, mostra exatamente a contradição que o governo faz na forma de tratar cidadão aqui. Quando é um servidor, quando é um trabalhador que está lá, por mais que ele atrasou o pagamento, mas pagou tudo que estava atrasado, por mais que tenha dado algum problema administrativo ali que poderia ser solucionado, não dava para ter botado o trator lá e demolir o quiosque da senhora. Foi isso que foi feito, Zaid. Para que fazer aquilo? É uma cidadã que trabalha há quantos anos ali? Ela não vai ter outra oportunidade agora, nesse verão, de organizar a vida dela. Então, eu acho que essas precipitações não ajudam em nada. Se fosse fazer a revitalização agora, antes do verão, tudo bem, mas não vão fazer. Não vão fazer. Para que fazer aquela atitude assim, para mim, arrogante, assim, de querer mostrar que tu tem mais força, que o poder executivo tem mais força que o cidadão, né? Uma boa conversa teria resolvido. Ela, se fosse o caso, como me alegaram, olha, ela não pagou, não, mas ela pagou atrasado, mas ela pagou. Então, não dá para rever mais, porque já destruíram, né? Agora, eu acho, Zaid, assim, que tem que ver por que essas atitudes estão sendo tomadas contra cidadãos nossos. Por outro lado, tem espaços públicos que está sendo cedido, isso não é de hoje, assim, a título precário, sem licitação, ou as mesmas áreas, para a empresa que aí está estabelecido, que está bem, e vai se estabelecer lá na beira da praia. Qual é o critério? Só pode que é título precário, mas se fosse a título precário, poderia ter deixado a Vera lá também. Então, fica essa alerta. Eu acho que não é correto, né, ter esse tipo de posição com cidadãos nossos, que são trabalhadores, que vivem daquela renda ali, que agora é o momento em que vão faturar, né, e bem no momento que vai faturar, você vai lá e derruba o quiosque dessa senhora. Então, eu quero deixar, não sei se dá para recuperar e não sei se tem vontade. Agora, eu fosse vereador do governo, eu ia lá e ia pedir para o governo tomar uma atitude com relação a isso. E com relação ainda
A semana passada eu não pude discutir aqui, saí, acabei não podendo discutir a questão do orçamento quando a gente acabou votando. Mas assim, eu queria deixar registrado também, presidente, que a gente deixou de discutir no orçamento aquilo que diz na LDO. Programas, projetos que estão sendo executados não podem ser suspensos para executar novos. E aí eu quero trazer um único problema aqui que eu fui cobrado essa semana, que é com relação ao ginásio de Capão Novo, né? Eu sei que ali tem recursos públicos do governo federal e do município. Mas assim, a população de lá está indignada. Dizem até que tem animal lá dentro sendo enfim, cuidado lá dentro, eu não sei se é verdade. Mas assim, o que está faltando para mim é essa explicação. O secretário Beto tem que vir e falar com a população lá, acho que tem que ir lá dar uma explicação para a população o que está acontecendo, porque assim, ó, quanto é que custa mesmo para tocar aquele investimento? Eu acho que deva ser um valor significativo, deve ter problema de projeto, não sei se tem, mas é preciso que se dê uma explicação, porque as pessoas ficam indignadas e ficam indignadas inclusive conosco. Vocês também não tomam providência. Então eu queria deixar registrado aqui, Nazário, que pudesse, que o secretário do planejamento pudesse falar com a população lá, fosse dar uma explicação o que está acontecendo, e se, na verdade, dá para tocar a obra, que se use recursos do orçamento de 2015 para terminar aquela obra. Porque, enfim, se a gente não cobra aqui, se os vereadores não tomam a atitude de cobrar e o prefeito também não toma a atitude de fazer ou dar uma explicação, evidentemente que a população tem toda a razão de estar chateada e de culpar a gente que tem a responsabilidade de representar a população lá. Então, eram essas duas coisas, presidente, que eu queria deixar registrado aqui. Eu creio que essa questão do quiosque, se eu fosse o vereador do governo, eu ia falar com o prefeito, me permite uma parte aí, vereador, tomar uma vereador? providência. Pois não. Não, eu só quero ocupar mais um pouquinho aí na tribuna para fazer coro com o senhor em relação a essa questão aí do quiosque, porque se aconteceu da forma como me foi relatado aí pela proprietária lá do quiosque, a Vera, né, e que o senhor reproduz isso agora em tribuna, de que ela estava em dia, mesmo que tenha pago atrasado, mas ela estava em dia. Em primeiro lugar, eu acho que a política a gente tem que fazer ela com humanismo, né? E essa senhora, inclusive, ela tem um esposo com sérios problemas de saúde. Eu acho que não era este o momento. Inclusive, eu próprio a incentivei que procurasse a justiça, procurasse seus direitos. Se foi dessa forma arrogante, como o senhor descreve, que eu acho que foi muito arbitrária, né, o procedimento. Então, eu quero apenas fazer coro, dizer que também, embora sendo vereador da base do governo, mas eu acho que as coisas a gente tem que fazer com humanismo. Era o verão, era o momento de ela poder colher, de ela poder se projetar aí para que a sua vida pudesse continuar com menos sofrimento, porque ela está muito abatida, está muito sofrida com todos os seus problemas que ela tem dentro de casa, né? Então eu quero aqui apenas me posicionar favorável ao seu discurso e também à sua posição. Presidente, eu agradeço a tua participação aqui no debate que a gente está propondo, e eu acho que é isso que eu penso, né? O governo pode ainda rever, não sei como, mas assim, tirar na hora em que você vai faturar, na hora que você vai resolver o problema de 2015, de poder passar o inverno em condições melhores, você tirar aquilo que ela há anos vinha fazendo, é complicado, né? Eu acho que o governo, por mais que no judiciário eu creio que ela não ganhe, porque sinceramente eu acho que ela devia ter sido notificada, o governo deve ter tomado essa providência, mas assim, do ponto de vista de tratar o cidadão que trabalha aqui, não tá correto, né? Então, se fizesse isso, olha, fizesse lá no mês fizesse lá no mês de junho, julho, que ela ia programar a vida dela para fazer uma outra coisa durante o verão. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores líderes bancada. Com a palavra, o vereador Ademar Duarte, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a presidente do sindicato, os funcionários aqui representados, e dizer para ela que a luta que vocês têm,
a gente também tem aqui, só que o poder da gente é muito pouquinho, mas tu sabe que a gente está com vocês, que vocês precisarem, a gente vai estar aqui. Também quero fazer um agradecimento ao Alfrânio, tanto que a gente cobrou da sinalização da Paraguaçu, está saindo. Acredito que tem mais um espaço que ainda falta, vereador, o senhor que também transita para lá, que é ali por imediação do IPA, por ali, ainda falta um redutor de velocidade de Capão Novo ao centro. Ali ainda falta mais um, mas eles estão fazendo. Agradecer ao Fran. E também dizer ao vereador Luciano que eu também concordo com ele, com o processo seletivo, mas eu acho que a menina, que é a funcionária pública que está ali recebendo as documentação, eu acho que assim que cada um que vai se inscrever tem que levar a lista de documento, aquela lista que tem ali, que as pessoas têm que levar todos os documentos, eu acho que a menina lá ela tem que ter, para ela conferir todos os documentos, se tiver todos os documentos, não tiver faltando, ela dá um recebido e dá uma segunda via para quem for entregar os documentos, para parar esse negócio de eu levei, eu não levei, daí termina. Eu acho que é a solução, que para parar de dizer assim, não, eu levei e eu não levei. Está ali, faltou ali na hora, falta esse documento, termina com esse leve trás. Porque já me procuraram também no gabinete sobre o processo seletivo, que tinha contratado uma, que ela era a primeira e contratou a terceira. Eu disse, vamos no gabinete, vamos até o secretário para ver qual é o motivo. Só que a moça não apareceu. Então, a gente não sabe o certo. Concordo com o vereador Pedro. Eu não concordo também com o que eles estão fazendo. Eu acho que um cidadão se prepara o inverno todo para chegar na temporada, é a hora de ganhar o troquinho. As pessoas ir ali e desmanchar o ganha-pão. Chama as pessoas no meio do inverno, tem bastante tempo, vamos negociar, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode, para não deixar essas pessoas desamparadas, que é o nosso, o que enche as panelinhas, né, vereador? É o verão, é o que enche as panelinhas nossas. Concordo ou não concordo com o que estão fazendo? Eu acredito que aquilo ali não soma nada, que eles vão fazer um trabalho ali esse ano, e o trabalho que eles vão fazer o ano que vem, eles vão desmanchar tudo, porque não vai, a máquina vai passar e vai quebrar tudo de novo, então é um dinheiro botado fora que vão fazer. O fantasma apareceu, vereador. Sabe qual é o fantasma? Aquele da praça lá, já está lá instalado. O trailerzinho aquele lá, já está lá. Só que ele vai um dia, ele vai, no outro ele não vai. Um dia estava em cima do canteiro, outro dia estava na rua, mas ele está lá. Aham. Vamos ter que cuidar desse fantasma, vou te botar na obrigação de ir. Porque tem gente que está procurando espaço e não consegue. Eu não entendo. E esse cidadão chega e bota e faz o que quer lá. Era isso aí que eu queria. E agradecer aos vereadores pela... Hoje de manhã eu não participei da reunião, porque estava meio com problema de saúde. Hoje de tarde a gente tinha uma reunião com o prefeito também. Também não pude participar por motivo de saúde. E estava aqui hoje presente por causa do projeto de lei, mas a gente não está muito fazendo um tratamento e não sei o que está acontecendo. Então, agradecer a colaboração dos colegas pelo a gente não poder participar, às vezes, das coisas que a gente tem que participar, mas eu deixo de coração um agradecimento a vocês. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos seus líderes de bancada e com a palavra o vereador Flávio Lara, pela bancada do PSB. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar toda a imprensa e o sindicato que se faz presente essa noite, em grande número. Primeiro eu vou falar do encerramento do ano letivo, que se encerra nesta sexta-feira, e parabenizar todos os diretores, professores e funcionários pelo trabalho que fizeram este ano, com todas as dificuldades, dificuldades. Quero falar da Escola Zilpa também, que nesta casa, na sexta-feira,
fez a formatura do 9º ano. Foi uma festa belíssima, primeiro 9º ano da Zilpa Mative. Foi uma festa belíssima nessa casa, com a participação dos familiares, dos formandos, dos professores, da direção. A direção, aliás, da Zilpa Mative, que está se despedindo. A diretora, a vice-diretora estão se aposentando agora em início de janeiro. Em final de dezembro, início de janeiro. E fizeram um jornalzinho, que eu vou deixar aqui para o pessoal que nos acompanha pela internet, da Escola Zilpa, de todas as questões do último mandato dessa atual direção, principalmente desse ano. E é muito trabalho. Brinquedoteca, banda, mais educação, Museu da PUC. Ficou muito bom o jornal, gostoso de ler, do bom tamanho. Parabéns a todos que idealizaram e fizeram esse trabalho. Não posso me furtar de falar do que por longa, aliás, parecia o jogo do Inter aqui, né? Só acabava aos 49. Aí, enquanto não sai gol, o Luciano ficou 49 minutos aqui. Parecia o segundo tempo do Internacional. Mas, do processo seletivo. O processo seletivo, meu telefone hoje tocou mais de 10 vezes. E eu imediatamente, já na primeira vez, liguei ao Magrinho. Eu acho que uma falha que tem no processo é ser 24 horas para... Acho que esse processo é um processo de amadurecimento também, de aprendizagem. Acho que nós temos que conversar para ficar de 3 dias está de bom tamanho. Pode ser 5, melhor ainda. Mas 3 dias já está de bom tamanho. Porque realmente eu sei o resultado hoje de noite já acabou o prazo. Então tem que ter um prazo maior. É um processo que está em andamento e que está em amadurecimento? É. Como no Enem. O Enem está aí há quase uma década e ainda falha aqui, falha ali e está se melhorando. E é um processo muito, muito bom para a população, o processo do Enem. Hoje recebi reclamações, imediatamente levei até lá e o que eu tenho feito nos últimos processos? Eu peço dos primeiros 10, vou até o balcão, falo com a Neuza, eu quero ver o processo de 10. A gente sabe, como vereador, a gente não pode pegar os documentos na mão lá, mas a gente pode olhar um por um. Ela tem que folhear para a gente. E eu tenho feito isso. E realmente, algumas, já teve questões que eles se enganaram lá e trocaram a classificação, que havia erro, mas a grande maioria não há. Há uma insatisfação, a gente leva até lá, fiscaliza tudo e acaba descobrindo que não. O que eu vou levar amanhã, que já protocolamos hoje, eu acho que houve falha do processamento de números. Por isso que eu acho que também é importante colocar lá o número da pontuação. Então, são 3 coisas que eu coloco para o processo seletivo. Primeiro, não se entregue em órgão público nunca nada em uma via. Tem que ser feito em 2 vias. Rubricado e carimbado pelo responsável. Com numeração. 2, tem que se permitir um prazo maior para poder fazer o questionamento. 3, tem que sair a nota. Tem que sair ali a nota. Olha, 85, 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, que daí eu mais ou menos confiro com aquilo que eu tenho em casa. Foi isso mesmo que eu fiz. Então, é coisa mínima que tem que ajustar. Mas eu sou obrigado aqui, o primeiro mandato meu lá em 2001, eu era vereador de oposição, e eu tinha até pena dos vereadores do governo, porque vinha projeto para cá para se votar, e era um povo na volta, e quando terminava parecia que eu nem existia, porque eu era da oposição mesmo. Né? Então não ia ter indicação nenhuma, mas era aquele povo, era aquela fila para votar com o Marino, porque eu quero, porque eu preciso, se ele não arrumava era aquela brigaçada, e isso acabou. Isso acabou. Né? Preferimos ainda, eu como concursado, que o concurso seja efetivo. Né? Que o quadro seja mantido. Isso é muito mais interessante para nós, IMSS, como servidor. Gostaria de deixar aqui o recado para o prefeito, porque as últimas falas que eu escutei do prefeito foram muito boas, foram falas sindicais. E eu quero dizer ao prefeito, pedir aqui na tribuna, que o prefeito receba o sindicato e que faça a mesma fala. Eu tenho certeza que o sindicato vai sair muito satisfeito de lá. Né? Porque o governo anterior não recebia o sindicato, era chato isso. Nós recebemos no primeiro ano,
o segundo ano com bastante dificuldade para se marcar uma agenda. E é uma coisa tão simples, eu acho que daqui a pouquinho as coisas se acertam. Eu acho que os vereadores da base podem fazer esse fortalecimento da fala, porque o que escutamos na reunião de quinta e de sexta-feira, do prefeito, quando eu falei na questão do Vale, e ele imediatamente me respondeu na questão do aumento salarial, todos estavam lá. Então eu disse, prefeito, uma fala sindical aqui, vindo do próprio prefeito, diga isso ao sindicato. Então acho que o que o prefeito tem pensado e tem colocado para os vereadores e para os secretários, vai cair muito bem ao sindicato, e acho que fica todo mundo de bem no final de 2014. Né? Então, temos ainda o que avançar, principalmente na questão do diálogo, mas percebo que há uma boa vontade do governo e que podemos sim melhorar na questão das escolas, podemos sim melhorar na questão da saúde, na questão do trato com as pessoas e com o sindicato. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zaide, seu espaço 5 minutos pela bancada do PDT. Senhores vereadores, senhor presidente, quero deixar sempre meu agradecimento e parabenizar também o pessoal do sindicato que está presente hoje, né? E eu acho que eles, não sei se sairão contentes com o que ouviram, mas eu acredito que vai ser uma coisa, como é que se diz, bem prestativa, sabe? Eu acho que dá para entender um pouco mais, né? E o governo, tenho certeza que vai corresponder com isso, vai atender. Eliane, eu tenho certeza que nós estamos lá olhando para a sociedade, quanto tanto o sindicato também, né? Esse é o nosso papel aqui, e o vereador Lara, acho que complementou tudo o que tinha que ser dito. Eu acho que seriam as minhas palavras, né? Mas eu tenho que agradecer a ele. E ao vereador Pedro, eu tenho que concordar, Pedro, também, com aquilo que tu falou sobre os quiosques. Eu sempre acho que se dá um tempo a mais, eu acho que tem que ter aquele lado humano, sabe? Que o cidadão, toda pessoa tem que ter o lado mais humano, de olhar a sociedade, que, como tu disse, acaba se preparando para um veraneio, né? Infelizmente tem um projeto, né, que venceu lá em, acho que 28 de julho, né, que era o prazo dos quiosques, né, que era o prazo para que se mantesse os quiosques. Então esse prazo foi vencido, teve algum problema, eu acho, financeiro com o governo, alguns quiosques tiveram problemas financeiros, então o governo tomou atitude, assim, até acho mais drástica, né, nessa parte. Então eu não sei a situação entre o quiosqueiro e o governo. É aquilo que eu digo assim, cada governo faz a sua situação, governa da sua fórmula, e nós temos às vezes até que acatar, porque também não temos o poder, né, de modificar a forma que o governo quer governar. E o Luciano também comentou a respeito do processo seletivo. Luciano, e eu quero dizer para ti que eu concordo contigo da fórmula, sabe? Se houve um erro, uma fórmula, e realmente se isso for comprovado, eu quero dizer para ti que estou apoiando sim. Eu acho que isso tem que ser justo para todos. É aquilo que eu sempre defendi. Quem quer cargo público, que faça concurso. E hoje nós abrimos o processo seletivo no nosso governo, e o Otávio foi muito claro em dizer que tomara que outros governos que chegarem por aí também usem dessa fórmula. Que nem um vereador dê cabide de emprego, porque nós não temos empresa, isso é um órgão público, é para toda a sociedade ter o direito de participar. Então eu acho que o processo seletivo vem em boas horas, né? Eu acho que foi muito bem planejado, eu acho que falta aqueles ajustes, né? Mas que esses ajustes sejam justos para todos, né? Então é isso que eu defendo, mas eu acredito, Luciano, que o Magrin realmente é aquele cara que nós precisamos em qualquer governo. É um cara técnico, honesto, e leva o governo da forma como tem que ser levado. Ele vai rever isso, se tiver alguma falha, eu tenho certeza que vai ser corrigido. Obrigado. Quero convidar os vereadores para fazer parte da mesa, porque passaremos para a ordem do dia. Tem a votação pela segunda vez da segunda votação do projeto. Eu queria fazer uma proposição, presidente, e em função de esse projeto já foi lido, já foi votado uma vez, que seja lido somente a emenda e discussão e votação.
Em discussão aí a proposição do vereador Otávio Teixeira. Que seja lida só a ementa do projeto. Eu também, o corpo estava aqui, mas a cabeça estava na África do Sul. Também eu estava nessa situação. Então está em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. A proposição está aprovado. Projeto de Lei 072/2014, sendo que a primeira votação aconteceu dia 8/12/2014, que tem como ementa estima a receita e fixa a despesa do município de Capão do Canoa para o exercício financeiro de 2015. Está em discussão o projeto de lei 072/2014. Eu quero só justificar meu voto por ter votado contrário na primeira votação, e vou votar contrário devido à coerência de ter votado contrário na outra, por ter discordado de um fato que talvez você esteja lembrado na outra. Continua a discussão. Eu vou discutir. 2 minutos, vereador, para discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que o projeto de lei a gente já votou na segunda passada, mas eu quero fazer um registro aqui que ainda cabe, né, para reflexão. Ano passado tivemos aquela disputa aqui no plenário com relação às emendas, né? E eu acho que o momento dos vereadores atuar no sentido de poder fazer valer um pouco aquilo que a população pede, que é a questão de discutir o orçamento, aquele momento que legalmente nós podemos fazer. E aí não é o fato de estar na situação oposição. O fato é que no orçamento nós temos essa chance. Depois, tem que arrumar uma estrada. Não, aí é prerrogativa do prefeito. Tem que arrumar uma rua, tem que consertar uma escola. Nós podemos fazer o pedido de providência, mas nós não podemos mais interferir, né? Então eu queria deixar claro para a reflexão que a minha posição é que nós podemos sim fazer emendas no orçamento. Podemos sim. Não é aquela noção de que a gente tem que desmanchar o orçamento do prefeito. Não é isso. Agora, tem obras, pequenas obras, ou tem obras que a comunidade nos pede e que a gente não pode, no ano que está executando o orçamento, a gente não pode fazer nada a não ser um pedido de providência. Nós podemos sim, e aí o prefeito, como é um orçamento autorizativo, né, o prefeito pensa se vai fazer ou não. Agora, que nós podemos fazer emenda e que é legal, e que daí não tem problema de... quando a gente faz um projeto de lei que mexe com questão de receita e despesa, nós não podemos fazer. Mas agora nós podemos fazer. Então, como já estamos votando o orçamento, vai passar. Mas fica essa questão, eu levanto essa questão porque nós vamos votar ano que vem de novo, e eu acho que a gente está deixando passar aqui, né, abatido, essa questão da nossa possibilidade de fazer emenda parlamentar, né, no sentido de que a gente possa também atender os anseios da comunidade, né? Porque a gente ouve também. A gente é o legítimo representante da população. Era isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado com os votos contrários do vereador Luciano Flores, vereador Pedro Dornelles e vereador Carlos Maia. Muito bem, não tendo mais nada a tratar, damos como encerrada a presente sessão, os convidando para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, no horário regimental. A todos uma boa noite.